Nós vamos entrar na palavra do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 6. Para nós entendermos o que Deus ele requer de nós. Nós precisamos saber primeiro que quando o Senhor ele abençoa uma pessoa, é puro e simples, tanto para Deus como para a pessoa ser abençoada. Mas o que Deus quer é que essa pessoa permaneça abençoada. Porque uma coisa é você se apossar da bênção, outra coisa é você ser abençoado. São coisas diferentes. Pastor, mas tudo não provém da bênção? Sim. Mas entenda o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Aonde o Senhor diz que Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Aí Ele explica e diz assim, ó: a bênção, quando cumprir os mandamentos do Senhor, e a maldição, quando não cumprir. Então, quer dizer, se eu cumpro os mandamentos do Senhor, eu me torno abençoado. Enquanto eu cumprir os mandamentos de Deus, eu sou abençoado. Mas a partir do momento que eu deixo de cumprir os mandamentos do Senhor, eu também deixo de ser abençoado. Então, entenda uma coisa: quando o Senhor entrou com mão forte lá no Egito para libertar o povo dele, alguém já não estava mais concordando com aquela situação, porque aquele povo não sabia fazer outra coisa a não ser escravo. O trabalho era um trabalho árduo e o salário era um prato de comida, um prato de carne. Alguém não estava concordando e começou a clamar. Nós precisamos entender que sempre tem alguém clamando por nós. Você sabia disso ou não? Sempre tem alguém clamando por nós, sempre tem alguém orando por nós. Pastor, mas eu cheguei aqui sozinho. Não, você chegou porque alguém orou por você. Eu cheguei aqui porque alguém orou por mim. E talvez demorou muito tempo para que pudéssemos chegar até aqui. Você está entendendo, sim ou não? Então, como lá também tinha pessoas que não concordavam com aquela situação, começou a clamar a Deus. E quando Deus ouve o clamor do povo dele, de um servo, de um filho dele, então ele para logo tudo que está fazendo, e a Bíblia diz que ele se inclina para ouvir. Deus ouviu o clamor daqueles que não concordavam, porque da mesma maneira que tem pessoas que clamam em teu favor, tem pessoas que clamam em desfavor. Você consegue entender isso ou não? E contra. Você está entendendo? Então, quer dizer, assim como tem alguém que não concorda em ver a sua situação ruim, em ver você mal, tem pessoas que ela torce, tem pessoas que ela quer que você continue na pior. Mas a única coisa que essa pessoa ela não sabe é que Deus vai prover na sua vida. Amém? A única coisa que essa pessoa que ela ora em desfavor da sua vida é que Deus é Deus de provisão. Deus entra com mão forte no reino de Faraó e manda Faraó largar o povo dele. Aquele povo é liberto, ele não consegue resistir, porque ninguém suporta a vontade de Deus. Quando Deus quer livrar, ele vai e livra. Então Deus começa a conduzir aquele povo, o Senhor começa a conduzir aquele povo pelo deserto. Pastor, mas por que Deus levou o povo pelo deserto? Não tinha um caminho mais bacana, um caminho legal? Não. Além daquele povo, eles passarem uma vida inteira sendo escravos, eles não sabiam fazer outra coisa.
E agora Deus precisava estabelecer as leis, as regras, a palavra dele dentro do coração daquele povo. Porque Deus tirou aquele povo da escravidão e Deus deu para eles um destino. Você tem um destino. Você tem um lugar qual Deus já preparou. Você está entendendo, sim ou não? O lugar que Deus falou, eu te dei. Mas para chegarmos lá, nós precisamos executar algumas coisas, fazer algumas coisas. E uma delas é obedecer os mandamentos. Então, aquele povo, ele começa a caminhar no deserto. E assim como nós vivemos hoje num mundo onde há aqueles que murmuram, reclamam de tudo, assim também tinha naquele tempo. E esse foi um dos motivos pelo qual a caminhada se tornou longa, de muitos anos no deserto, para que Deus pudesse ensiná-los. Houve uma resistência no coração de alguns, como há hoje, uma dificuldade para poder aceitar a verdade, a palavra, o conserto e tudo mais. E assim, alguns foram ficando pelo caminho. Você precisa entender que alguns vai ficar pelo caminho, mas que não seja você. Você está entendendo? Porque tem gente que não quer ir e não quer que você vá também. Tem gente que não quer dar certo na vida dela e não quer que a sua vida dê certo também. Diga, está amarrado. E eu vou seguir em frente. Fala, eu vou arrebentar. Tem gente que no lugar de arrebentar, fica arrebentado. Ao invés de arrebentar, tem tudo para arrebentar, mas se arrebenta sozinho. Se arrebenta sozinho. Agora, o que eu preciso fazer para me arrebentar? Eu preciso só obedecer os mandamentos do Senhor, aquilo que Deus falou. Eu não posso ficar aqui inventando. Eu não posso aqui ficar colocando as minhas ideias, porque as minhas ideias não deu certo. Se as minhas ideias, se as nossas ideias dessem certo, não precisaríamos do modelo chamado Bíblia. Amém, pessoal? O modelo de vida, o modelo de vitória, o modelo para a gente seguir em frente. Ainda que você caia, o modelo continua sendo a palavra de Deus. Porque você pode cair, a palavra te levanta. Você está entendendo, sim ou não? Então, continuando, aliás, entrando na palavra de Deus, no capítulo 6 do livro de Juízes, diz assim, ó: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante quem? Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Por quanto tempo? 7 anos. Olha só, veja bem. Você viu que quando Deus ele pega o povo, tira da escravidão, começa a levar eles pelo deserto, Deus ele faz questão de que aquele povo saiba que Deus está junto com eles. Você precisa lembrar e nunca esquecer que Deus é com você por onde você for. Você está entendendo? Na luta, na batalha, na dificuldade, na alegria, na paz ou na tribulação, Deus vai estar com você. Mas o problema é que as pessoas, ela esquece disso. Por isso entra em desespero. A pessoa esquece que Deus está junto com ela. Ela vai procurar favor de homens, mas não consegue encontrar favor em Deus. Você está entendendo, sim ou não? Por isso que no meio do deserto há pessoas que querem voltar para o Egito. Tem gente que quer voltar para a humilhação. Tem gente que quer voltar a ser escravo, quando Deus quer constituir esta pessoa filho, para dar para ele e para ela autonomia de estar dentro da casa. Porque o filho fica dentro da casa, não fica fora. Você está entendendo, sim ou não, pessoal? Só que aqui nós estamos vendo que a palavra de Deus, ela começa dizendo que os filhos de Israel, ou seja, o povo de Deus,
Eles fizeram tudo o que era o que perante a Deus? Mal ou bom? Mal. Eles fizeram tudo o que é mal perante o Senhor. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que o próprio Deus, por sua vez, os entregou na mão dos inimigos. Então aqui você vê que eles chegam na terra, eles chegam no lugar de destino deles. Quando eles chegam lá, tem alguém lá. Os midianitas estavam lá. E Deus, ele avisa antes mesmo, no caminho, ele avisa, vocês vão prevalecer contra quem está lá. E ali tinha os midianitas, tinha os amalequitas, os jebuseus, e todos esses inimigos estavam ali se apossando da terra. Mas Deus fez a promessa, e a promessa foi para o povo dele. Coloca uma coisa na sua cabeça, que a promessa foi para você. A terra é sua, independente de quem está lá. Não importa quem está lá, a terra é para você. Você está entendendo, sim ou não? Então, continuando, diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo o que, pessoal? Os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Primeiro, pelo fato deles não cumprir o mandamento de Deus, aquilo que Deus ordenou para eles, o próprio Deus, por sua vez, pegou e entregou ele nas mãos dos midianitas, dos inimigos. Como que pode? Como que pode o próprio Deus pegar o povo dele e entregar na mão do inimigo? É aí que entra a questão do propósito. Se Elias não entendesse que ele estava no propósito de Deus, ele chegaria em Sarepta e reclamaria com Deus. Porque ele chega lá, a situação da viúva está pior do que a dele. Chega lá, a situação da viúva, ela tem só um pouquinho do quê? Um pouquinho de farinha, diga, um pouquinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E ela olha para Elias, quando Elias fala para ela fazer um bolo para ele e trazer para ele, ela fala: eu não tenho nada cozinhado, eu não fiz nada. Você vê aqui, eu estou pegando o cavaco. O que eu tenho é um pouquinho de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija. Eu vou fazer um cozinhado aqui, alguma coisa, vou comer eu e meu filho e nós morreremos. Aí Elias entende que ele está no propósito. Se ele não entende, ele reclamaria com Deus. E quando a pessoa não entende que ela está no propósito, ela reclama com Deus, ela murmura. É nessa hora que a pessoa ela sai fora do propósito. Então Elias entende que está no propósito, afinal de contas ele era o profeta. Então ele chega e determina, fala para ela: não temas, vai lá e faça, conforme te falei. Porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até que o Senhor faça chover na terra. Ou seja, o Senhor usa a boca do profeta para mudar a história daquela mulher. E Deus, Ele sempre está enviando você, sempre está enviando pessoas até você. Para
Para quê? Para mudar aquele cenário. Agora, é evidente que nós temos que tomar muito cuidado. E como nós temos falado, falamos pela manhã, vamos falar agora. E quando Deus quiser, nós vamos pregar sobre isso. Sobre profecia. Sobre profecia. Hoje eu fiquei ainda sabendo, segundo aquela moça, então é a segunda pessoa que se decepcionou, assim, em menos de 15 dias, que se decepcionou com profecias que não se cumpriram. Vocês têm que tomar cuidado com as profetadas por aí, meus irmãos. Tem muita carne profetizando, dizendo que foi Deus que mandou dizer, na verdade não foi. Agora a Bíblia ela fala o seguinte, que nós não devemos desprezar as profecias, mas ela fala também que nós devemos julgar todas as coisas. Então julgar não é apontar o dedo, é você pegar aquela profecia, tá bom, você profetizou, então tá bom, vamos ver se vai estar dentro das linhas de Deus. É o seu dever julgar a profecia. Aquele negócio de levantar o dedo, Deus mandou te falar, Deus mandou te dizer, tudo bem, pode falar. Se é Deus que mandou dizer, eu vou saber quando eu for dentro das linhas de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Então, toma cuidado. Não fica aceitando não. Vê primeiro, se você tiver dúvida, você sabe muito bem o telefone do teu pastor, sabe ou não sabe? Então você pergunta, manda mensagem, liga, e nós vamos saber se foi Deus que mandou falar ou se não foi. Você está entendendo? Pastor, se foi Deus, amém, nós vamos saber. E também vamos tomar posse. E se não foi Deus, pastor, o que nós vamos fazer? Nós vamos repreender e vamos orar pela pessoa. Você está entendendo? Nós vamos orar pela pessoa. Então toma cuidado. Nós devemos e temos a obrigação, é dever seu, é dever meu, julgar a profecia. Não é esse negócio, eu estou vendo uma coisa aqui, tá? Você está vendo o quê? Eu já quero saber o que está vendo. Se está vendo, já fala logo. Se está vendo em mim, então já fala. Não fica esse negócio, eu estou vendo isso, aquilo outro. Tá bom, então olha para mim, eu quero ver em você também. Porque esse negócio de Deus mandou te dizer, eu estou vendo isso aqui. Espera aí, vamos ver. Eu quero saber, eu quero entender. Então o dia que Deus falar, não, vamos falar sobre esse assunto, nós vamos nos aprofundar sobre isso. Amém? Mas a princípio a recomendação, julga todas as coisas. Muita carne profetizando para fazer barulho. Há muita carne profetizando, há muita profecia que não provém de Deus. E a Bíblia fala que nos últimos tempos muitos virão em nome do Senhor e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Por isso que essas duas moças que nós identificamos aí, elas estão decepcionadas, exatamente porque profecias que vieram e não se cumpriram na vida delas. Agora, por quê? Qual o motivo? Né? Qual o motivo? Deus trabalha dentro das linhas dele. Deus trabalha certo. Deus trabalha certo. Deus não vai entregar algo para quem está errado. Você está entendendo? Deus ele é misericordioso. Ele vai dar oportunidade, ele vai dar chance. Mas a profecia é algo muito mais sério do que as pessoas imaginam. Não é subir num altar, rodopiar e depois falar Deus mandou te dizer. Não, não é assim não. Não é assim. Tanto é que quando Elias chega em Sarepta, ele vê a situação da viúva, ele percebe, ele entende que é um propósito de Deus. E ele ordena a ela fazer um bolo e trazer para ele lá fora. Só que ela tinha somente um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Como que ela ia fazer um bolo para Elias, para ela e para o filho? A intenção, a ideia dela já era morrer com aquele pouquinho, comer, fazer a última refeição e morrer ali o filho. Aí quando Elias entende, aí entra a palavra de Deus. E ele declara na vida dela, pode fazer, não temas, porque a farinha da sua panela não vai se acabar, o azeite da tua botija não vai faltar. Então, nós precisamos entender que Deus, ele não investe em necessidade. Eu estou necessitado. Deus não vai investir porque você está necessitado.
Deus não mandou o profeta ir lá em Sarepta porque aquela mulher estava necessitada. Mas pastor, ela estava passando uma situação difícil, ela estava na miséria. Deus não mandou o profeta para poder resolver a necessidade. Não. Deus mandou o profeta para cumprir-se um propósito na vida daquela mulher. Deus não investe em necessidade, Deus investe em propósito. Você está entendendo, sim ou não? Por isso que quando a pessoa está fora do propósito, não tem investimento dos céus. Não tem investimento de Deus. Se você quer um investimento do Senhor, da parte de Deus, esteja dentro do propósito. E Ele vai investir. Pastor, e a minha necessidade? Deus vai suprir a necessidade. Necessidade Deus supre. Aquela mulher estava necessitada. E Deus aumentou a farinha e aumentou o azeite dela. Ou seja, supriu a necessidade dela, porém cumpriu um propósito na vida dela. Assim será na nossa vida. Você está entendendo, sim ou não? Então, aqui em Juízes, a palavra de Deus, ela está dizendo o seguinte: que tudo o que Israel semeava, os inimigos vinham e levavam embora. Os inimigos vinham e destruíam tudo. A Bíblia disse que Israel ficou sem sustento. Versículo 5 diz assim, ó: pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para fazer o quê? Destruir. Os inimigos vêm para quê mesmo? Para destruir. Os inimigos vêm para destruir, ou vieram para destruir. Mas você está entendendo aqui que quem entregou esse povo na mão dos inimigos foi quem mesmo? Foi o Senhor. Foi Deus. Então você precisa entender que você está no propósito, ou se você não está, você deve voltar agora. Volta para o propósito, porque no propósito tem investimento da parte dos céus, tem investimento de Deus. Fora dele, os inimigos vão vir e vai destruir. Então, pelo fato de Israel fazer tudo o que é mal perante o Senhor, eles, por sua vez, pelas decisões que eles tomaram, eles saíram fora do propósito. Você lembra semana passada que nós ouvimos acerca do filho pródigo? A decisão que ele tomou levou ele para fora, para longe da casa do pai. E quando a ficha dele cai, ele está lá no meio dos porcos, ele quer comer a comida dos porcos, ninguém dá comida para ele, ele começa a passar necessidade. E você vê que Deus, ele não investe na necessidade daquele homem. Deus, ele não investe na necessidade daquele homem, até porque também foi uma decisão que ele mesmo tomou. Ele toma a decisão de sair da casa do pai, e quando cai a ficha dele, ele decide voltar. Mas aí ele já volta com medo da represária, ele já volta com medo da rejeição, ele já volta com receio de se vai ser aceito ou se não vai. Mas ele não tinha outra escolha a não ser voltar. E quando ele volta, o pai já está esperando. E ele vem todo sujo, o pai corre, abraça, dá um beijo nele, pega ele, leva ele para dentro da casa, troca as vestes dele, tira aquela sandália velha, põe sandália nova, junta todo mundo, reúne a família, faz uma festa. Porque quando você voltar para o propósito, meu irmão, é assim que Deus vai fazer, sabia? Deus não vai primeiro, ele vai fazer o que com você? Ele vai trocar suas vestes, ele vai trocar suas sandálias, ele vai fazer uma festa com você, e depois ele vai te exortar, depois ele vai orientar, porque agora nós vamos precisar o quê? Nos manter na bênção, nos manter dentro do propósito, nos manter dentro do propósito. Só que aqui você vê que os inimigos subiram e destruíram tudo. Aí o versículo 6 diz assim, ó: assim
Israel ficou muito o quê? Debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Você vê que Israel ficou debilitado. Debilitado significa o quê? Ficou o quê? Cansado, desanimado, fracos, sem forças. Por quê? Porque tudo que eles plantavam, os inimigos vinham e roubavam. A Bíblia está dizendo aqui que não deixavam sustento para Israel. Então a situação de Israel estava delicada. Eles estavam todos o que? Debilitados. Só que lá em cima, a Bíblia diz que quando eles fazem tudo que é mal perante o Senhor, o próprio Deus, por sua vez, entrega na mão dos inimigos. A Bíblia fala que eles ficam na mão dos inimigos por 7 anos. São 7 anos de opressão, 7 anos de sofrimento. São 7 anos vivendo debilitados. 7 anos eles plantando e não colhendo nada. Porque quando eles iam colher, os inimigos já tinham subido, destruído tudo, roubado tudo, levado tudo. E tem gente que está assim. Tem gente que está sofrendo mais do que 7 anos. Tem gente que está oprimido mais do que 7 anos. Tem gente que planta e não consegue colher mais do que 7 anos. Não consegue ver resultado na sua própria vida. Mas também não consegue reconhecer que tem feito tudo que é mal perante o Senhor. Não tem como haver provisão desse jeito. Não tem como Deus agir dessa maneira. Só que veja bem, eles demoram 7 anos para tomar uma decisão. 7 anos para decidirem clamar a quem? A Deus. Na opressão, na dificuldade, na necessidade, na fome, porque eles não tinham alimentos. O que eles plantavam era levado, destruíam tudo. O devorador levava. E ao longo dos 7 anos, eles aceitaram essa situação. Tem gente que aceita. Tem gente que aceita viver de migalha. Tem gente que aceita viver ou trabalhar em troca de um prato de comida. 7 anos foi o tempo que eles ficaram. E decidiram clamar ao Senhor. E Deus, Ele sempre ouve. Amém, pessoal? Deus, Ele sempre ouve. Aí, no versículo 7 diz assim, 7 anos de sofrimento. No 7º, eles decidem clamar ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou quem? Um profeta, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei o que? A sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então você vê, o profeta é a boca de Deus na terra. Ele traz, agora eles decidem clamar a Deus. E normalmente, quando a pessoa ela está numa opressão, ela está necessitada mesmo, a oração dela aponta só para a necessidade dela. A oração dela aponta só para aquilo que ela está sofrendo. Ela não lembra do conserto que ela precisa fazer com Deus. Você está entendendo, sim ou não? Ela não lembra do conserto. Então, quer dizer, ela quer passar por cima da decisão errada que ela tomou, como se Deus não tivesse visto.
Então aqui eles começam a clamar a Deus. Aí Deus fala, mas está clamando eu aqui? Então peraí, vou pegar o meu profeta, vou anunciar para eles lá, para que eles saibam que eu fui com eles e vi tudo o que eles fizeram. Eles decidiram a servir a outros deuses, e por isso caíram em grande opressão, na maldição. Eu vou mandar o meu profeta e vou dizer para eles que eu propus para eles a bênção. Eu coloquei diante deles a bênção, também coloquei a maldição. Mas o que eles precisavam fazer era só cumprir os meus mandamentos. Deus mais para frente em Deuteronômio ele fala que propõe para nós a vida e o bem. Ele diz, escolhe logo a vida. Escolhe logo a vida. A vida e o bem, a morte e o mal. Então Deus ele já sugere, escolhe logo a vida. Mas pelo fato das pessoas quererem andar segundo os seus pensamentos, as pessoas quererem formalizar todas as coisas dentro daquilo que ela entende, e isso sai fora daquilo que Deus estabeleceu. Ei, Deus não vai mudar absolutamente nada do que Ele escreveu para poder satisfazer a vontade de ninguém. Para que você possa entender, ou nós possamos entender, se eu quero uma mudança, se eu quero uma vida verdadeira, eu já estou cansado de uma vida de mentira, de engano. Então eu tenho que largar essa vida de engano e colocar minha vida na verdade. Amém, pessoal? Eu tenho que colocar minha vida dentro da verdade, que é a palavra de Deus. Eu tenho que andar dentro desse caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer uma vida verdadeira, então vá pelo caminho que é Jesus. Vá pela vida que é Jesus. Vá pela verdade que é o próprio Jesus. Aí eles decidem clamar ao Senhor. Eles decidem falar com Deus. E Deus envia o profeta. E o profeta anuncia para eles, olha, eu fui com vocês, eu estive com vocês, eu provi muitas coisas para vocês no meio do deserto. No deserto, quando eles tiveram fome, Deus fez sair codornizes do mar. Você sabe que codorniz é uma ave, sabe ou não sabe? E Deus, para mostrar para eles que primeiro Deus estava com eles e que Deus é poderoso, Deus ele fez o sobrenatural acontecer. Quando eles se depararam com o mar, os inimigos vinham vindo atrás. Deus ele abriu o mar para que o povo passasse. E passou são e salvo. Chegaram do outro lado. Para que o sol não molestasse, Deus colocou uma nuvem. Para que o frio não molestasse, não acabasse com eles, Deus colocou uma coluna de fogo. Para que eles continuassem caminhando e permanecessem aquecidos. Então Deus deu demonstrações de que estava com eles o tempo todo. E Deus tem feito isso contigo. Deus tem mostrado para você que Ele tem sido com você o tempo todo. Agora hoje o Senhor te trouxe aqui exatamente para trazer você de volta para o propósito, porque Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. E isso só pode acontecer se você estiver dentro do propósito dEle. Pastor, mas eu não saí do propósito. Deus quer estabelecer você dentro do propósito para você não sair nunca mais. Você está entendendo sim ou não? Aí continuando, olha só o que aconteceu. Lembra que eu falei que sempre tem alguém clamando, orando por nós? Diz assim a palavra, versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Você sabe que o lagar não é lugar de malhar trigo? Ou não sabe? Sabe? O lagar é o lugar onde se moe a azeitona, onde se moe a uva. A azeitona para separar a massa sólida do líquido. Quando se moe a azeitona, se extrai o azeite.
Quando se moe a uva, se extrai o suco que virá a ser o vinho depois. Então esse lugar é o lugar propício exatamente para isso, e não para malhar o trigo. Mas este lugar, Gideão estava exatamente de forma estratégica, para que os inimigos, quando subirem contra Israel, não se deparasse com o trigo, o qual era o sustento deles, e não viesse destruir ou roubar. Então ele estava neste lugar, e neste lugar o anjo do Senhor aparece para Gideão. Ou seja, agora a história de Israel, ela vai mudar. Porque agora a provisão chega. Você viu que a Bíblia falou no versículo 6, que Israel estava muito debilitado. Estava muito o quê? Estava fraco. Israel estava fraco. Uma pessoa, quando ela está debilitada, como é que ela anda? Como é que ela vive? Assim. O menino fez de manhã. E aí ele fez direitinho. Ela está toda fraca, não aguenta mais nada. Está debilitada, assim estava Israel. E Gideão recebe a visitação do anjo. O anjo encontra Gideão lá no trigo, lá no lagar, malhando o trigo. Gideão está revoltado. Gideão está bravo. Porque Gideão, ele não tinha culpa nenhuma da situação que estava Israel, e inclusive a família dele. E às vezes há aqueles que sofrem, mas eles não têm culpa nenhuma por causa da situação. Às vezes você é aquele que quer fazer tudo certinho, tudo certo. Às vezes você é aquela que quer fazer tudo certo dentro da palavra de Deus, mas sempre tem alguém que está fazendo tudo errado. Você está entendendo, sim ou não? E o que faz errado não sofre, mas quem faz certo sofre. É ou não é verdade? Gideão não tinha culpa nenhuma. E ele estava aqui, ó, no lagar, malhando trigo. Aí olha só, o anjo, ele chega e conversa com o Gideão. Diz assim, ó, versículo 12: Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio o quê? Tudo isso. Quer dizer, eu estou fazendo tudo certo, Senhor. Olha só a situação que está a minha vida, a minha casa, a minha cidade. Olha só como é que está o povo. Eu não aceito esta situação. E o Senhor está dizendo que é comigo. Se o Senhor fosse comigo, tudo isso não estaria acontecendo. Quem já questionou Deus assim? Você já questionou? Eu já questionei. Fazia 3 meses que eu tinha chego aqui. Fazia 3 meses. Exatamente. Eu tinha 3 meses que tinha chego aqui. E eu tenho o hábito de orar, de falar com Deus, de louvar a Deus. E no ponto mais alto da casa onde a gente morava, eu subia toda noite. Toda noite. Deus me deu essa palavra quando começou esse ministério, essa igreja. E naquele dia eu não sei, eu não tinha o hábito de levar a Bíblia. Porque eu subia, eu orava, falava com Deus. Depois eu soltava o louvor, ficava ali olhando as estrelas, eu via os movimentos das estrelas. As estrelas movimentando para lá, para cá, a lua, aquele negócio, aquela coisa boa. E depois eu ia embora dormir. Naquele dia eu quis levar a Bíblia. Eu não sei porquê. E aí eu orei, comecei a falar com Deus. A Bíblia eu coloquei lá do lado. E eu comecei a andar e falando com Deus. Aí depois que eu falei com Deus, eu falei, eu vou ouvir um louvor agora, vou pôr um louvor aqui e vou ficar olhando para o céu, como eu costumo fazer. E Deus me levou direto na Bíblia. Eu abri, caiu em Juízes capítulo 6.
E essa palavra veio de encontro com aquilo que eu estava passando. E eu falava: Deus, e eu falei na oração: Deus, eu não concordo com isso. Está tudo errado. E o Senhor está vendo que está tudo errado. Por que o Senhor deixou acontecer isso? Eu falei para Deus: mas por que o Senhor permitiu isso? O que eu tenho a ver e o que eles têm a ver? Eles não têm nada a ver. Há quem está fazendo certo, mas há quem está fazendo errado. O Senhor não pode permitir que o erro de alguém venha o quê? Atrapalhar o desenvolvimento. E aí eu orei. Aí eu continuei, me aprofundei nessa palavra. E aí Deus falou: o Senhor é contigo, homem valente. Aí eu já não entendia mais nada. Eu falei: como eu não entendi, eu vou continuar lendo aqui. Aí nós vamos continuar lendo e você vai ver. Olha só, versículo 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Sabe aquela sensação de desamparo? Eu senti isso. Aquela sensação de que Deus não estava nem aí para a situação. Aí eu insisti. E aí a palavra veio para mim dessa maneira, ó. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quer dizer, aí quando Deus respondeu dessa maneira para mim, eu logo entendi. Fazia 3 meses que eu estava em Santa Gertrudes. Fazia 3 meses que eu tinha chego aqui com a minha família. E aí Deus dá para mim, depois de tudo que estava acontecendo, Deus dá para mim essa palavra: porventura eu não enviei você? Vai nessa tua força, homem valente, o Senhor é contigo. E aí eu não tive mais palavras para falar com Deus. Aí eu coloquei o louvor, fiquei andando para lá e para cá, e eu chorava igual criança. Eu soluçava em cima do louvor e comecei a chorar. Eu falei: nossa, eu tenho que me conter aqui, porque senão alguém vai ouvir eu chorando. E ali é o melhor choro. Porque quando Deus responde, você lava a alma. A sua alma se esvazia. Aí eu falei: eu vou olhar para o céu se abriu assim. Estava tudo fechado. E aí o céu se abriu assim, ficou tudo azul. Eu falei: rapaz, isso é um sinal de alguma coisa que eu não estou entendendo ainda. Mas eu não vou descer daqui sem entender. E eu falei: vou continuar louvando e louvando a Deus, e falando com Deus ali. E aquela coisa boa chegando, aquela coisa legal, você sentindo, parece que uma mão entrou aqui dentro, pegou na minha alma, tirou toda aquela opressão, lançou fora, e começou a vir algo que trouxe uma felicidade, uma alegria, uma paz para dentro do meu coração. Eu fiquei feliz da vida, desci. Aí eu falei: não vou falar nada para minha esposa, vou ficar aqui sentindo, não quero que isso aqui acabe nunca. Aí eu fui, deitei do lado dela. Só no outro dia eu sentei com ela na mesa. Ela fez o café, colocou, e nós começamos a conversar. Eu falei da minha experiência. Eu falei: Deus veio aqui. Assim, Deus veio aqui. E Ele falou assim, assim, assim. Ela: glória a Deus. Aí eu abri e mostrei para ela na palavra. E aí eu falei para ela: olha, nós vamos andar dentro dos passos que Deus mandar a gente andar. O que Ele mandar a gente fazer, nós vamos fazer, porque Ele disse que vai ser conosco. A princípio ela ficou assim, mas eu já tinha dentro de mim uma certeza.
Aí não demorou muito, Deus confirmou dentro do coração dela. E quando Ele confirma, Deus dá para ela esse nome. Deus dá para ela esse nome. Aí ela pergunta: o que quer dizer Emanuel? Eu já... Mateus 28:20. Leia aqui. E essa palavra confirma o que Deus falou. O anjo fala: o Senhor é contigo, homem valente. E a palavra confirma dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode glorificar o nome de Jesus. Essa palavra confirmou. Aí a alegria tomou conta da gente. E nós seguimos em frente, mas eu vou seguir aqui na palavra. Eu vou seguir aqui na palavra, porque o resultado dessa conversa que eu tive com Deus, você está vendo hoje aqui. O resultado dessa conversa você está vendo hoje aqui. Nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso. Nós estamos aqui nesse lugar abençoado, onde o Senhor tem autonomia, onde o Senhor cuida de todas as coisas e opera maravilhas nesse lugar. Aí, ó. Aí Deus falou: eu enviei você. Eu te enviei. Aí no versículo 15 diz assim, ó. Aí, e ele lhes disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha o Gideão, rapaz. Depois de ter falado com Deus, Deus confirmado para ele: olha, eu sou contigo. Mas não pensa que eu não fiquei assim, não. Eu fiquei assim também. Mas peraí. Aí isso me faz lembrar que quando Deus pega o profeta Samuel e leva na casa de Jessé, você sabe que Jessé é o pai do Davi, sabe ou não sabe? Jessé é o pai do Davi. Deus, ele tinha se provido de um rei dentro da casa de Jessé. O profeta chega lá e pede para Jessé trazer os filhos. Aí entra o primeiro, fortão, bonito, alto, e Samuel fica todo animado, falando: ah, certamente esse aí, ó, esse aí tem jeito de rei, é bonito, alto, forte, isso aí tem que ser, esse aí é o rei. Aí Deus fala para Samuel: não, esse aí não, esse não. Aí ele chega no Jessé e fala: mas Jessé, você não tem outro filho, não? Não, tem outro sim, tem um outro. Aí chega o outro, mais bonito ainda, forte. Samuel já fica todo animado, já doido para deitar o azeite que ele trazia no chifre. E aí o que acontece? Deus fala: não, esse aí não, porque eu rejeitei. O homem, ele olha o exterior, eu olho o interior. Aí Samuel fica todo: peraí, mas hoje você vem cá, você não tem mais filho, não? Ah, eu tenho, mas é um menino, está lá no meio do pasto lá, cuidando das ovelhas lá. Não, então chama ele. Chama ele, porque nós não vamos assentar à mesa enquanto ele não chega. Chama lá, como é o nome dele? Davi. Então chama Davi. Nós não vamos se assentar na mesa enquanto Davi não chegar. Aí Deus fala no coração de Samuel: esse aí é o meu escolhido. Então o que eu entendo com isso? Que ninguém vai se assentar à mesa sem antes você chegar. Pega isso no seu espírito. Ninguém vai ser abençoado antes que você seja abençoado. Ninguém vai tirar de você a bênção que Deus preparou para você. O que Deus preparou para você é seu, toma posse. Ninguém vai tomar de você aquilo que Deus preparou para você. Ah, mas eu não tenho condições. Olha o Gideão aqui também. Ah, eu sou o menor da minha casa, minha família é mais pobre, mas eu escolhi você. Ah, mas esse aí é o filho mais moço, é pequeno. Quer dizer, era rejeitado pelos irmãos, pelo pai, mas não era rejeitado por Deus. Não era visto diante do pai, mas diante do Altíssimo. Ele era o escolhido. Você pode ser rejeitado pelas pessoas. As pessoas podem não fazer caso de você. As pessoas podem menosprezar até mesmo as suas palavras.
mas as suas palavras, elas chegam até Deus. Você é escolhido do Senhor. Não importa o que as pessoas fazem contigo, continua no propósito. Ei, eu estou aqui hoje para trazer você para dentro do propósito nessa noite. Eu estou hoje aqui nem que seja arrastando você, mas eu quero colocar você dentro do propósito de Deus. Você não vai sair daqui fora do propósito. Só se você quiser mesmo. Só se você quiser. Mas se você não quiser, Deus está trazendo você de volta. Ei, não esquenta se alguém for ficar para trás. Porque se necessário for Deus tirar alguém que está atrapalhando você de ficar ou entrar no propósito, Ele vai tirar. Porque o propósito é dEle. E Ele tem dentro desse propósito coisas grandiosas para fazer na sua vida. Agora eu quero que você se prepare. Se prepara, porque coisas maravilhosas vão acontecer. Amém? Pastor, mas essas palavras são palavras jogadas no ar. Não, são palavras que vêm para mudar cenários de vidas. Amém? Você vai ver se Deus vai honrar. Se você está pegando tudo isso no seu espírito, Deus vai honrar você. Você pode estar chorando hoje. A Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você pode dormir chorando, mas amanhã você vai se alegrar. Você pode ter certeza disso. Amém? Deixa eu finalizar a leitura, o texto. Deixa eu finalizar aqui. Aí diz assim, ó, qual que é o versículo mesmo que nós estamos? 16 agora. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo. Ó, quem é que está falando aqui? O Senhor está falando com Gideão, está falando com você aqui, ó. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Ei, Deus está esperando você voltar. Deus, Ele está esperando você voltar. Aí, ó, diz assim, ó: entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo de quem? Do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Você vê que o anjo toca no altar onde é apresentada a oferta, a fumaça sobe, porque é assim que acontece com a oferta. Por isso que a oferta tem que ser uma oferta agradável a Deus, porque quando ela sobe com aroma agradável e chega até o Senhor. Se o aroma da sua oferta ela chega agradável a Deus, volta para você como provisão na sua vida. Então Gideão, ele entende que ele viu o anjo do Senhor, agora ele acha que vai morrer. Só que a oferta que ele apresenta a Deus, o anjo toca, sobe o fogo na penha, sobe a fumaça. Então a fumaça da oferta de Gideão sobe, ou seja, a oferta vai para Deus, e o anjo desaparece da presença de Gideão, mas a presença de Deus fica com ele. Você vai ver que agora, como ele falou lá atrás: eis que estou, já que eu estou contigo. Então agora a presença de Deus está com Gideão.
Você está entendendo, sim ou não? Porque agora Deus vai responder a Gideão: ah, Senhor, eu vou morrer porque eu vi o anjo do Senhor. Aí ele diz assim, ó, versículo 23: porém o Senhor lhe diz. Quem é que fala? O Senhor: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é o quê? O Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofrá, que pertence aos Abiesrita. Então entenda isso: o anjo desaparece, mas a presença de Deus fica com Gideão, porque agora ele tem uma missão. Agora ele tem que ferir os medianitas, e Deus falou que ele vai ferir os inimigos como se fosse um só homem. Como se fosse um só homem. Então agora a provisão chegou sobre a vida do povo de Israel através de Gideão. A provisão chegou sobre a sua vida através de você. A provisão chegou sobre a sua casa através de você. Por isso você não pode viver por aquilo que vê, mas sim pela fé. Glória a Deus. Tudo o que você precisa é voltar para o propósito. Glória a Deus. Se alegra, mulher. Se alegra, meu irmão, porque Deus é contigo. A paz vai voltar a reinar dentro do seu coração, na sua vida. Amém? Quem compreendeu a palavra? Você entendeu? Fica de pé no seu lugar. Quero falar com Deus agora, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Aleluias, Pai. Oh, meu Senhor, como é bom ouvir a tua voz.